Também gostaria de convidar o apóstolo Eribaldo para que pudesse orar pela vida dele. Vamos colocar de pé, vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois da palavra dele, nós teremos as oficinas. Peço novamente perdão ao general Irassúria por esta alteração da programação. E aí nós voltamos para cá, depois das oficinas, para juntos fazermos o encerramento aqui, tá bom? Muito obrigado. Apóstolo. Glórias a Deus. Paz do Senhor, queridos. Feche os olhos, vamos abençoar o servo do Senhor, que será um canal, com certeza, da parte de Deus, falar aos nossos corações nesta manhã. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, de todo o coração, por essa oportunidade, que nos concede mais uma vez ouvir a Tua palavra. O Senhor tem feito algo tão lindo, meu Deus, desde quinta-feira à noite, e sabemos que continuará fazendo agora. Por isso, em nome de Jesus, colocamos a vida do Teu servo, apóstolo João Staub, no Teu altar. Toma o Teu filho em Tuas mãos agora, meu Deus, e usa como instrumento para nos abençoar. Que a boca do Teu filho seja a boca do Senhor, falando aos nossos corações. Que a Tua glória possa ser liberada nesta hora. Que o Teu Espírito Santo envolva o Teu servo de uma forma poderosa para falar conosco em nome de Jesus. Todos digam amém. Aplauda Jesus, queridos. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Os nossos corações e a nossa mente se encham mais uma vez da graça do Senhor. Amém. Me sinto muito honrado de estar aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade. E na pessoa do Major Joel, Coronel Terra, cumprimentar também todos os irmãos da UNCEB, dos PMs de Cristo. Essa parceria de polícia e igreja é uma parceria que funciona, amém? Com certeza vai continuar dando muitos frutos para a nossa sociedade. Aleluia. Eu sou daqui de São Paulo, sou João, casado há 27 anos, tenho 3 filhos. Pela graça de Deus, estou à frente de uma igreja há 21 anos. Nós temos em nossa equipe ministerial em torno de 44 pastores, e estamos aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, servindo ao Senhor. E já faz alguns anos que acompanhamos e apoiamos o trabalho dos PMs de Cristo. E quando o Major Joel fez o convite, de fato eu disse para ele que oraria sobre esse momento aqui, e ao buscar ao Senhor, conferindo que Deus gostaria que compartilhássemos, eu recebi no meu coração uma palavra, pressão, e entendi do Senhor que essa era uma direção que o Senhor gostaria que compartilhássemos aqui. Pressão. Eu quero falar um pouco sobre vencer as pressões internas. Nós estamos vivendo um momento de nossa nação que Deus está levantando um grande exército, amém? Mas esse grande exército precisa estar sadio, preparado. E existem muitas guerras internas que querem nos paralisar. Mas eu creio que a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, nos renova, nos restaura e nos prepara para toda boa obra. Amém, queridos? Então, é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã, sobre vencer as guerras internas. Muitas vezes, como diz a Escritura, somos atribulados, somos perplexos, perseguidos, abatidos, mas não angustiados, não destruídos, não desanimados e nunca desamparados. Mas passamos por lutas, passamos por crises, passamos por momentos difíceis, passamos por situações de
pressões, grande pressão, angústias, tribulações e muitas vezes situações em que não sabemos como sair delas. Especialmente nesses momentos, nós precisamos da ação sobrenatural do Senhor. Eu queria meditar com vocês numa passagem de Lamentações, no capítulo 3, eu vou ler alguns versos, verso 18 até o verso 26, onde o profeta Jeremias, considerado na Bíblia o profeta chorão, mas ele não chorava sem motivo. Ele de fato foi um homem que enfrentou todo tipo de contrariedade, lutas, pressões, angústias, dores, ais. Ele foi um homem que chegou ao ponto do desespero, mas encontrou a sua esperança no Senhor. E eu creio que Jeremias, vivificado pelo Espírito Santo, a palavra de Jeremias vivificada pelo Espírito Santo, tem muito a falar conosco nesta manhã. Então diz assim a palavra de Deus, Lamentações capítulo 3, verso 18. Ele disse: digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, e amargura, e absinto, e fel. A minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja, esse homem começa dizendo, neste texto que lemos: já pereceu a minha força e também a minha esperança no Senhor. Jeremias, profeta de Deus, disse isso. Sem forças e sem esperança. Isso tem nome: esgotamento espiritual. Esgotamento emocional. E a gente fica pensando, como pode acontecer isso com o homem de Deus? Jeremias, um homem chamado por Deus de uma forma sobrenatural, comissionado por Deus. O Senhor disse a ele: eu te conheci desde o ventre, te santifiquei, te separei, as nações te dei por profeta. Ele disse a Deus: Deus, eu não sei falar, sou um menino. Deus disse: não digas que você é um menino, irás onde eu te enviar. O Senhor disse para ele: dirás tudo que eu te mandar. O Senhor tocou em Jeremias e disse para Jeremias: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Deus disse para Jeremias no início: não temas, eu sou contigo por onde andares, sou contigo para te livrar. Deus disse para ele: estou com você. A experiência de Jeremias com Deus foi uma experiência séria, profunda, sobrenatural. E no contexto de Jeremias, na sua jornada, no seu ministério, na sua missão, ele profetiza, denuncia o pecado, exerce o seu ministério, confronta. Deus o chamou para derrubar e também para construir. E aí a gente fica pensando que esse homem, chamado por Deus de uma forma assim, vai atropelar tudo que ele vê pela frente.
Não existirão momentos difíceis, internos, externos, claro. Ele enfrentava tudo e todos. Foi chamado para o confronto. Mas internamente, ele revela, especialmente nas suas lamentações, a dor, a tristeza, a pressão, a angústia que o atingia. Esse homem, chamado por Deus no ventre da sua mãe, santificado, ele chega a dizer o seguinte: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Esse era o sentimento de Jeremias. Parece que tudo ao redor dele era aflição, dor, lágrimas. Ele olhava para as desgraças causadas pelo cativeiro babilônico. Sua alma foi ficando adoecida, angustiada, sem esperança. Então chega um momento que parecia que tudo ia mal, não tinha mais horizonte. Ele não via mais futuro. Ele se sentia esmagado. Então ele chega nesse momento que diz: ai de mim, já pereceu a minha força e a minha esperança no Senhor. E amados, nós estamos num momento muito especial da nossa vida, da nossa jornada como igreja, da nossa nação. É um momento muito especial, muito importante. Deus tem chamado a igreja brasileira para se levantar como um grande exército. É um momento de fazer diferença. Mas nós precisamos vencer aquilo que quer nos paralisar. E existem guerras internas que nos paralisam. Pessoas adoecem, cristãos adoecem, militares adoecem, pastores adoecem, por angústias na alma, e chegam a este ponto de dizer: olha, já pereceu a minha força e a minha esperança. Então o que nós devemos fazer? Qual o caminho? Que experiência Jeremias pode trazer a nós através da palavra? Ele vive este momento de esgotamento, de dificuldade, mas ele toma uma decisão, ele faz declarações. E nesse pequeno texto do livro de Lamentações, é um texto de virada, é um momento de virada na vida de Jeremias. Ele chega a um ponto de não ter esperança, não ver futuro, não ter mais saída, não ter mais forças. Mas ele toma uma decisão. Verso 19, ele diz assim: lembra-te, ó Deus, da minha aflição e amargura, e absinto e fel. Ele diz: lembra-te. Em outras palavras, Jeremias está convicto, absolutamente certo, que Deus conhece a sua dor. Ele está convicto que Deus conhece a sua aflição. Ele sabe que Deus conhece a sua condição. Ele sabe que Deus conhece a pressão que ele está vivendo no momento. Isso nos conforta. Deus conhece a nossa dor, a nossa pressão, a nossa aflição. Ele sabe. Amém? Você pode falar para alguém aí perto de você: ele sabe. Ele conhece. Talvez pessoas perto de nós não saibam. Talvez a nossa família não saiba. Talvez o nosso cônjuge não saiba a pressão que enfrentamos, a luta que enfrentamos, a dor que enfrentamos, a angústia que enfrentamos. Jeremias se sentia assim.
O início do capítulo 3 do livro de Lamentações, ele diz, em outras palavras, Deus, eu me sinto sendo atropelado o tempo todo. Mas nesse momento, nesse verso, ele diz, Deus, lembra-te, o Senhor sabe o que eu estou passando. E porque Ele sabe, porque Ele conhece, porque Ele se identifica conosco, Ele vem ao nosso encontro. Ele sabe, amém? Então, essa é uma das coisas que eu quero lembrar nesse momento aqui. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa angústia. E porque Ele conhece, nós podemos bater na porta dEle. Jesus conta a história de um amigo importuno, que já estava deitado à noite, e ele recebe alguém na sua porta, batendo, pedindo pães. Ele disse, olha, já estou dormindo, não posso te atender. Mas aquele amigo insiste, e insiste, e Jesus então diz assim, olha, se ele não levantar por ser seu amigo, vai levantar por estar sendo importunado. E nesse contexto, Jesus diz, bata na porta, peça a Deus, bata na porta, busque, Ele vai te atender, amém? Ele é um Deus que nos atende, amém, queridos? Nesse momento, Jeremias estava batendo na porta de Deus. Deus, lembra-te, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. Então é aquele tipo de oração, é aquele momento em que nós chegamos diante de Deus e dizemos, Deus, o Senhor conhece a minha situação, a minha angústia, a minha pressão, a minha luta, a minha dificuldade, a minha tristeza, e eu sei que o Senhor pode cuidar do meu caso, sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Deus conhece e Deus pode mudar. E ele diz assim no verso 20, minha alma os conserva na memória. Ele diz, o Senhor sabe da minha luta, da minha amargura, da minha aflição, e minha alma conserva na memória e se abate dentro de mim. O profeta está dizendo aqui da sua luta na alma com as lembranças. Ele via a desgraça, ele via a corrupção, ele via a aflição, ele via o pecado, e ele adoecia com tudo isso. E nós vivemos constantemente situações assim. O pecado que nos rodeia, não apenas de perto fisicamente como tentação, mas o pecado coletivo, a corrupção, as situações que nós enfrentamos no dia a dia, querem o tempo todo dizer para a gente, olha, não tem jeito, vai ficar assim mesmo, e a nossa alma muitas vezes tende a adoecer, mas ele dizia, olha, isso está na minha memória e se abate dentro de mim. É aquela condição onde o pensamento volta o tempo todo, aquele trauma, aquela luta, aquela frustração, aquela dificuldade volta e volta e volta e volta, e todo dia, e parece que é uma prisão. Mesmo quando não queremos pensar no assunto, tudo aquilo volta, é um jugo. Uma pressão constante que tenta nos paralisar, que tenta nos abater, que tenta nos prostrar. São nesses momentos críticos que nós travamos as maiores batalhas, porque as maiores batalhas estão dentro de nós, não estão fora. Acontecem dentro, acontecem muitas vezes no lugar de solidão, no quarto, no trabalho. As maiores batalhas acontecem em nossa alma. E somente vencendo a guerra neste nível é que nós podemos avançar nos propósitos de Deus. E nós sentimos que
na medida em que as oportunidades de Deus acontecem do lado de fora, para que avancemos como igreja e façamos diferença em nossa nação, o diabo intensifica as batalhas internas para nos paralisar. O que fazer? Queridos irmãos, nesses momentos nós precisamos, de fato, vencer esses pensamentos, essas angústias, esses tormentos, essas prisões, estas fortalezas, contrariando-as com a verdade da palavra de Deus. Por isso que 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, essa é uma questão muito importante para os dias de hoje. E nós precisamos estar alertas, precisamos capturar os pensamentos, identificar os pensamentos e levá-los cativos à obediência de Cristo. Não podemos hesitar em confrontar pensamentos que são contrários a Deus, contrários à verdade de Deus, porque estes querem nos paralisar. Nós precisamos lembrar que nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós não vivemos por conta dos nossos pensamentos, dos nossos traumas. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa base, é a nossa vida, é o nosso alicerce. Não importa. Mais do que nunca nós precisamos lembrar dessa verdade. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender ou agir diariamente, dando ordens à nossa alma e contrariando qualquer pensamento que nela tenta se impor. O Salmo 42, o salmista dizia assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Ele dizia: por que você está abatida, minha alma? É uma ordem à alma, à psique, à mente, à vontade, às emoções, aos sentimentos, aos pensamentos. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos agir assim. E Jeremias dizia: olha, são estes os pensamentos que estão na minha alma, e a minha alma se abate dentro de mim o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas ele toma uma decisão. E eu acredito que é a decisão que nós devemos tomar hoje de manhã e a cada dia. Ele diz o seguinte: eu vou tornar a trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Verso 21 ele diz isso: torno a trazer à minha mente o que me dá esperança. Esse é o ponto de virada. É uma decisão, amém? Fala para alguém que está aí perto de você: é uma decisão. É uma decisão. Ele enche a sua mente com aquilo que lhe dá esperança. E tornar a trazer à mente significava que estes pensamentos, a verdade de Deus já estava antes na sua mente. Ele tinha recebido a palavra de Deus, ele tinha recebido a verdade de Deus. Deus havia dado a Jeremias esperança, graça, direção. Deus disse para ele: estou contigo, estarei com você, colocarei as minhas palavras na sua boca. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te conheci. Tanta coisa Deus tinha dito para Jeremias. Mas as lutas, as situações, os traumas, as dificuldades, prisões, confrontos, pressões,
foram fazendo com que estas coisas que lhe davam esperança ficassem de lado. Estas coisas foram sendo substituídas por outras coisas, por outros pensamentos. Essa é a luta que enfrentamos na alma. Em outras palavras, Jeremias está dizendo: quer saber? Eu que vou decidir o que vai ficar na minha mente. Tem uma situação que me rodeia, tem problemas para todo lado, tem corrupção para todo lado, tem pecado para todo lado. Mas eu vou manter a minha mente cheia da palavra de Deus. E vou viver por isso. Ele estava decidindo: eu estou tomando controle da minha mente. Não vou deixar minha mente solta, assolada por sentimentos que me paralisam. E essa atitude foi essencial para que ele não fosse dominado pela tristeza. Amados, todos nós, em níveis diferentes, nós temos esse tipo de batalha. A luta se trava na alma. Mas a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, elas precisam permanecer o tempo todo sob o comando da palavra de Deus. Por isso Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Jeremias estava dizendo: eu vou trazer de volta e a esperança voltará. E eu senti que devia compartilhar isso com os irmãos. Traga de volta a palavra de Deus para a sua mente, a palavra que um dia envolveu a sua vida e te encheu de alegria. É a mesma, não mudou. Traga de volta, numa decisão consciente, numa decisão racional. Traga de volta a palavra de Deus à sua mente e a esperança voltará. Amém? Você pode dizer isso para alguém? Enche a sua mente com a palavra e a esperança vai encher a sua vida. Aleluia. E ele então decide: eu vou trazer de volta. No verso 22, a primeira coisa que ele traz de volta, porque ele elenca algumas coisas, algumas verdades fundamentais, mas a primeira coisa que Jeremias traz de volta à sua mente, ele diz aqui: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. A primeira verdade que Jeremias trouxe foi esta: a benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. Ele olhou para a sua condição, para a pressão, para a angústia, para os problemas, mas ele disse: quer saber? Deus é bom. Amém? Deus é bom. A sua benignidade não tem fim. Ele é bom. Nós podemos não entender a circunstância. Nós podemos não entender por que nós estamos passando por determinadas situações. Nós podemos não receber algum tipo de resposta direta, específica de Deus que satisfaça as nossas indagações. Mas não importa. Deus é bom. Se temos respostas ou não, Ele é bom. Se compreendemos ou não, Ele é bom. Se enxergamos a saída ou não, Ele é bom. Se sofremos perdas ou não, Ele é bom. Mesmo que não entendemos, Ele é bom. Não podemos duvidar da bondade de Deus em nenhum momento, porque Ele é bom. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu acho tremendo que Deus já havia falado com Jeremias sobre a sua bondade e misericórdia. Jeremias 31, ele diz assim, falando da palavra do Senhor à sua vida. O Senhor disse a Jeremias, aliás, ele diz: de longe o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei,
e com benignidade te atraí. Você pode imaginar isso? Jeremias, depois de dizer, já pereceu a minha força e a minha esperança no Senhor. Ele estava esgotado, rendido. Ele toma uma decisão e ele lembra disso aqui, da benignidade. Ele lembrou daquele momento onde Deus diz a ele: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Uau! Deus te ama com amor eterno e te atrai com benignidade. Ele diz: não importa, eu tenho essa palavra na minha vida e por ela eu vou viver. Aleluia, aleluia. Suas misericórdias não têm fim. O significado de misericórdia é tremendo, porque misericórdia é uma palavra formada por duas outras, que significa basicamente compaixão despertada pela miséria alheia. Então Deus está dizendo, em outras palavras, na sua misericórdia, que Ele conhece as nossas desgraças, Ele conhece a nossa miséria, Ele conhece a nossa dificuldade, Ele tem compaixão dos nossos sofrimentos, Ele nos ajuda, Ele se identifica com a nossa dor e provê meios para sermos curados. As suas misericórdias não têm fim, e Ele continua dizendo, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Todo dia, meu irmão, minha irmã, tem uma porção da misericórdia de Deus para a nossa vida. Todo dia tem misericórdia, todo dia tem pão do céu para a nossa vida. Por isso o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Aleluia, aleluia. O diabo não vai nos paralisar, a tristeza não vai nos paralisar, as angústias não vão nos paralisar, os traumas não vão nos paralisar, as perdas não vão nos paralisar, se a verdade de Deus estiver enchendo a nossa mente o tempo todo. Porque essa é a verdade para a nossa vida. As circunstâncias não são a verdade para nós é a palavra de Deus. O justo vive pela fé. Por isso a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Você pode pôr a mão no ombro de alguém e dizer para ele assim, habite ricamente em você a palavra de Cristo Jesus. Aleluia! Habite ricamente no seu coração, na sua mente, a palavra de Cristo. As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aleluia, Deus é bom, e confiados nele, nós vamos avançar. Aleluia, nós vamos avançar nessa nação. Nós vamos mudar nossa geração, nós vamos mudar a história, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E aí de repente, a alma adoecida de Jeremias muda, e se a alma de Jeremias mudou, a nossa também muda. Ele dizia, a minha alma lembra da amargura, do absinto, do fel, não tem mais esperança. Ele estava dizendo isso antes, mas ele toma uma decisão, e agora no verso 24 ele diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha aqui, que palavra diferente, que declaração diferente, que confissão diferente. A alma de Jeremias agora está dizendo, a minha porção é o Senhor. Aleluia. Portanto, nele esperarei. Que mudança! Que mudança! Sempre tem um novo dia, amém? Nós precisamos decidir, amados. É uma decisão. Eu vou encher a minha mente com a palavra de Deus. A verdade nos liberta. Nós não somos isentos de passarmos por vales, por pressões, por angústias, por tribulações, por momentos muito difíceis.
onde nos sentimos fracos, sem saída, sem direção, esgotados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque as coisas às vezes são psicossomáticas, né? Começa na mente, afeta o corpo. Mas nós temos algo que é maior do que tudo isso: a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Nós temos as promessas do Senhor, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos chamou, Ele já nos abençoou, Ele nos comissionou, Ele vai à frente, Ele nos sustenta, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é o alicerce da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer. Vem setas, vem tentações, vem dardos inflamados do maligno contra a nossa mente. Tudo isso é verdade. Mas nós precisamos chegar nesse ponto onde a nossa alma está absolutamente convicta que a nossa porção é o Senhor. Nós temos o Senhor. Só temos o Senhor. Só podemos olhar para Ele. Só podemos depender dEle. Minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Quando a nossa alma chega nessa convicção, não há mais crises, não há mais pressões, nós estamos alinhados com a verdade. Ele é a nossa porção, a nossa fonte, e Ele é quem nos sustenta, Ele é quem opera em nós, até o querer e também o realizar. Nós nos alinhamos com o Senhor, nós nos alinhamos com a verdade, mesmo que os nossos olhos naturais não consigam ver, a saída no Senhor é certa. Os que confiam no Senhor jamais ficarão frustrados. O salmista disse assim no Salmo 16: digo ao meu Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. O Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. No Salmo 73 está dito assim: quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aleluia. Ele está dizendo: o Senhor é bom, eu experimentei, é real. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Por isso Isaías diz pelo Espírito Santo: nunca se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera, para aquele que permanece, para aquele que fica firme, para aquele que se alinha com a verdade, para aquele que decide dizer: minha porção é o Senhor. Aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão confundidos. Os que olham para o Senhor não ficarão frustrados. Os que dependem do Senhor certamente experimentarão a sua benignidade, a sua bondade. Por isso nós precisamos buscá-lo. Jeremias sabia disso. Deus tinha dito para Jeremias o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. E aí Jeremias diz assim: como é bom ter esperança. No verso 26 ele diz: como é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como é bom ter esperança. Ele não tinha,
A esperança volta. E ele diz como é bom ter esperança. E aguardar em silêncio a salvação. Esperança e silêncio. Fala para o seu vizinho, esperança e silêncio. Amados, a esperança é o motor que move a nossa vida. Esperança. Mas para que o processo de esperança siga em frente, cumpra o propósito, é preciso aguardar em silêncio. Esse silêncio não é silêncio puro e simples, não é só ficar calado. Alguém pode ficar calado, mas por dentro estar explodindo com muitos pensamentos, com muitas aflições, com muitas coisas. Esse silêncio é o silêncio da alma que descansa em Deus. O silêncio da pessoa que confia no Senhor. É o silêncio da pessoa que estabeleceu a sua vida no Senhor. Ela sabe, Deus está agindo, Deus está fazendo. Aleluia. Ele está descansando no Senhor. É o silêncio de alguém que está em paz. É o silêncio de alguém que repousa na fidelidade do Senhor. Depois de fazer conhecidas diante do Senhor as nossas petições, o nosso clamor, nós devemos silenciar a nossa alma. E estabelecer a nossa alma na verdade do Senhor. O Senhor é bom. Suas benignidades dura para sempre, suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Minha porção é o Senhor, esperarei nele, confiarei nele, aguardarei nele. Aleluia. E ficarei em silêncio. Não vou me precipitar, não vou abrir a minha boca para falar qualquer coisa, não vou abrir a minha boca para murmurar. Não vou ser precipitado nas minhas palavras, confiarei no Senhor. Então esse silêncio guarda a nossa língua de ser precipitada. Provérbios diz assim: vês um homem precipitado em suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. O silêncio declara, demonstra que realmente estamos confiando no agir de Deus. Uma alma quieta na presença de Deus é uma alma que confia no Senhor. Davi entendeu essa verdade profundamente. E ele diz assim, no Salmo 131: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada, assim está a minha alma para comigo. Então ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Aleluia. Sabe, irmãos, o caminho de Jesus foi um caminho de lutas, foi um caminho de pressões, foi uma jornada de rejeição, de afrontas, de dores. Ele podia reagir de muitas maneiras, mas ele confiou no Senhor. Jesus aprendeu a depender do Pai. Ele aprendeu a entregar-se a Deus, não aos homens. Mesmo quando parecia que ele estava sendo entregue aos homens, ele não entregou-se aos homens, ele entregou-se a Deus. Ele dizia: a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Ele estava dizendo: ninguém me pressiona. Ele conhecia o resultado da sua obra, do seu trabalho. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia, e por isso está assentado à destra do trono de Deus. E a Bíblia diz assim em Hebreus: considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Jesus confiou, Jesus viu o fruto do seu trabalho, e ele se alegrou. E a Bíblia fala: não se canse, não desfaleça na sua alma. Enche a sua mente com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Contrarie tudo que quer te paralisar com a verdade de Deus. Capture todo e qualquer pensamento contrário e leve-o à obediência de Cristo Jesus. Porque assim os planos de Deus vão cumprir-se em nossa vida. Assim nós vamos avançar. Assim os planos de Deus vão se cumprir em nossa nação. Assim Deus vai levantar um grande exército que não teme e que não paralisa. Assim aquilo que Deus disse através de Jeremias vai se cumprir em nossa vida. Sabe o que Deus disse através de Jeremias? Receba essa palavra para o seu coração. Ele diz assim: eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Jeremias era um homem chamado, um homem escolhido, um homem que tinha uma história com Deus. Mas eu e você também somos. Também somos. Nossa história foi escrita por Deus. E todos os nossos dias estão escritos na presença dEle. A nossa história está escrita, existem livros na presença de Deus. Nós devemos amar a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus para nós, palavra inspirada. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos ter familiaridade. A Bíblia retrata a história de Deus, o plano de Deus, os princípios, os valores de Deus para a nossa vida. Mas quero dizer, lembrar você que existem livros na presença de Deus, e há um livro na presença de Deus que contém a nossa história. Há um livro na presença de Deus cujos nossos dias estão escritos. Já estava escrito antes de nós nascermos. E tudo que nós precisamos fazer é nos alinhar com a história de Deus. Nós podemos sair da história de Deus. As astutas ciladas do diabo, as setas do inimigo, as pressões, as mentiras, os enganos que ele tenta lançar em nossa mente para nos paralisar, querem nos levar para longe da história de Deus. Mas se nós nos voltarmos para aquilo que Deus disse, para as suas promessas, se nós olharmos para o Senhor, nós vamos nos alinhar com a história de Deus, e a história de Deus se cumprirá em nossa vida. Davi entendia isso, e ele disse pelo Espírito Santo: eu te louvarei, porque de um modo tão maravilhoso e admirável eu fui formado. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Olha que tremendo ele diz. E essa é a nossa realidade. Os teus olhos, ó Deus, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Cada um deles, o salmista diz, escrito e determinado, quando não havia nenhum deles. Deus tem uma história para nós. Deus escreveu a nossa história. Deus escreveu os nossos dias. Deus escreveu planos. Deus estabeleceu obras para que realizássemos. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: porque somos feitura dele. Nós somos obra das mãos dele, criados em Cristo Jesus para estas boas obras, as quais Deus antes, de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Tem uma história de Deus para nós. Amém, amados? Vamos ficar em pé e orar por isso em nome de Jesus. Aleluia.
Nesse caminho, nós vamos vencer as nossas pressões internas, amém? Quando eu considerava o que devia compartilhar com os irmãos, eu vi uma palavra de Deus, apenas uma palavra, e senti que essa era a direção para esse momento. Pressão. Pressão. E dentro desse contexto de pressão, lutas internas, esgotamento emocional, esgotamento espiritual. Mas eu sinto que nessa manhã Deus quer renovar a nossa vida, a nossa mente. Amém? E é tremendo quando o Espírito Santo toma uma verdade, talvez tão conhecida, tão simples, mas quando o Espírito de Deus vivifica essa verdade e enche a nossa vida, e enche a nossa mente, nós somos renovados, nós somos transformados. Talvez você está aqui como Jeremias, como alguém de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus. Existem obras para que você realize. Nenhum de nós está vivendo neste tempo, nesta geração, neste lugar por acaso. Deus nos chamou, nós já fomos conhecidos antes. Ele já agiu em nossa vida. Talvez algumas verdades de Deus foram tão poderosas, tão transformadoras, tocaram tanto a nossa vida, a nossa alma no início, mas depois outras coisas, lutas, problemas, dificuldades, frustrações, pressões, traumas, perdas e tantas outras coisas que sofremos, aflições, vão abatendo a nossa alma, vão capturando a nossa alma, vão trazendo peso. Mas o nosso Deus, que é bom, que é benigno, Ele sempre tem algo poderoso para a nossa vida, para nos renovar. E eu sinto que essa é uma manhã assim. Amém? Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo te renovar nessa manhã, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós tomamos nesta manhã, Senhor, a decisão de abrir a nossa alma para a Tua palavra, ó Deus, para aquilo que é bom, justo, agradável, honesto, para aquilo que tem virtude, para aquilo que tem louvor. Espírito Santo de Deus, traga a nossa mente, nós te pedimos, traga a nossa mente novamente a verdade que nos dá esperança. Ó Deus, e em nome de Jesus, toda a fortaleza, todo engano, todo sofisma, toda mentira, todo argumento falso, tudo aquilo que adoece a nossa alma, nesta manhã caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta nos paralisar, tudo aquilo que quer trazer desânimo, Senhor, tudo aquilo que sufoca a nossa vida, caia por terra. Nós capturamos, ó Deus, esses sentimentos, esses pensamentos, esta angústia, ó Deus, esse peso, essa pressão, e levamos cativo agora a obediência de Cristo Jesus. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, eu louvarei. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Aleluia. Vem com a tua bondade, ó Deus. Vem com a tua benignidade, ó Deus. Vem com o teu amor, Senhor. Vem com a tua graça, ó Deus. Nós chegamos aqui nesta manhã, naquele ponto onde nós nos rendemos, ó Deus. Nós não temos nada em nós mesmos. Nós não temos justiça em nós mesmos. Nós não temos bondade em nós mesmos. Nós não temos força em nós mesmos, Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos. Nós não conseguimos vencer o mundo. Nós não conseguimos fazer o que nascemos para fazer, as obras que fomos chamados para fazer. Deus, nós não conseguimos. Nós nos rendemos diante do Senhor. E a única coisa que nós temos é Jesus Cristo em nós.
Jesus em nós, esperança da glória de Deus. Jesus em nós, Jesus em nós. Então, ó Jesus, levanta-te em nossa vida nesta manhã, Senhor. Está aqui um exército de homens e mulheres chamados neste tempo e nesta geração para mudar esta nação. Mas, Senhor, nós rendemos o nosso coração e a nossa alma diante da Tua presença. Nós queremos ser renovados, nós queremos ser fortalecidos, nós queremos ser curados pelo Senhor. Portanto, venha, ó Deus, com a unção do Teu Espírito Santo, que quebra todo jugo, e, Senhor, toda a fortaleza caia, e, Senhor, a esperança trazida por Tua verdade, pela luz da Tua palavra, enche agora a alma de esperança, em nome de Jesus. Eu proclamo pela fé que esta manhã é uma manhã de esperança para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida, e que o Senhor renove a sua vida, renove o seu ministério, renove a sua visão, renove as suas forças, em nome do Senhor Jesus, e que habite ricamente na sua vida a palavra de Cristo. Seja assim, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. General Irassúria, vamos nos colocar de pé para receber o nosso general. É com muita alegria, com muita honra, nós podemos receber o presidente mundial dos militares cristãos, General Irassúria. General, peço perdão e também que não me deixe preso pelos detalhes da programação. Deus abençoe sua vida. Haja com misericórdia. Não tem problema. Good morning. Please sit down. Bom dia, podem sentar. It's a great pleasure to be here. My É um wife grande and prazer estar aqui, eu e minha esposa. I. Our only problem is the language. O único problema é a língua. Sometimes we move at the wrong time. I think I came up to the stage too early. Algumas vezes a gente faz alguma coisa errada. Eu acho que eu vim muito cedo aqui para o palco. It's wonderful to be here at your É muito, conference, é muito bom estar aqui na sua conferência. and we can see the mighty moving of the Holy Spirit. E eu posso ver o grande, maravilhoso mover do Espírito Santo. We had some wonderful, powerful messages this morning as well as yesterday, Mensagens muito poderosas, principalmente nesta manhã and in the previous days. e também nos outros dias anteriores. Now, my job today, E o meu trabalho agora, hoje, even as I see a vibrant UMCB here, quando nós vemos todo esse trabalho, essas mulheres da UNCEB, tell as you about what's esposas, happening in the various parts of the world. então eu também quero passar o que tem acontecido por todas as partes do mundo. There are groups like you, Tem grupos como o de vocês, some big, alguns são grandes, some medium size, outros são de nível médio, some very small. alguns muito pequenos, We are doing the same work, mas fazem o mesmo trabalho, praising the Lord adorando ao Senhor and trying to take the message of Jesus Christ to the men and women e tentando levar a mensagem de Jesus Cristo a homens e mulheres of their forces. dentro das forças. So we are all one in Jesus Christ. Nós todos somos um em Jesus Cristo. Can we say hallelujah? Você pode dizer aleluia? That is the motto of the AMCF that I'm going to talk to you about. Esse é o moto da MCF, todos um em Cristo Jesus.
Association of Military Christian Fellowships. Associação Mundial de Militares Cristãos. Now, before I get on to the subject itself, Antes de eu passar para esse assunto, you know, my wife and I are partners. vocês sabem que eu e a minha esposa, nós somos parceiros. We work on a Barnabas ministry Nós trabalhamos muito ligados nesse ministério, because our mission is for men and women. porque a nossa missão é para homens e mulheres. So I being a man and she being a woman, Eu sendo homem, ela mulher, we work together. nós trabalhamos juntos. So I'm going to give this mic to her now Eu vou dar a ela agora esse microfone to tell you a little bit about para que ela possa falar um pouquinho my family, our sobre a minha family, família, nossa família, from where we come from, de onde nós viemos, and a very short testimony too. e também um testemunho curto. Her name is Dilhani. O nome dela é Dilhani. So to Dilhani now. Agora para Dilhani. It's a dangerous thing to give a mic to a woman. É uma coisa muito perigosa dar um microfone para mulher. You might have to put the board out there for me to Você stop. talvez precise colocar um aviso ali do quando eu devo parar de falar. Even Jesus first appeared to women Até mesmo quando Jesus primeiramente apareceu às mulheres and told the women to go and tell the men, e falou para as mulheres, vai e diga aos homens, because our role is to impact. porque as nossas palavras impactam. How many of you women can impact your people? Raise your hands. Quantos let me see. vocês, mulheres, impactam as pessoas? You are so few? So Só few? algumas impactam. Yes. You can bring Brazil to the Lord. You ladies, with your Vocês, husbands. mulheres, vocês, senhoras, com seus maridos, podem trazer o Brasil ao Senhor. You see the two of us, my husband and Vocês I, estão vendo nós dois, meu marido e eu, and you know we look different. e você vê que nós somos diferentes. I dress different, Eu me visto diferente, and you may wonder, e talvez você fique pensando, he may be, yes, he may be the world president of the AMCF, but who is he as a man, as a husband, as a father? Who am I as a wife, as a mother? ele pode ser o presidente mundial da União de Militares Cristãos, mas ele disse assim, quem é ele como marido, como pai, como homem, como pai, como marido? You must know your leaders because we are servant leaders. Vocês precisam conhecer os seus líderes. So we are going to give you a sneak peek of our personal life. Nós vamos dar um pedacinho bem pequeno do que é a nossa vida. At the back here is a family photograph. Can we start this way? And can you show us the couple first? The two of us first? I want to see that again. Can you change? Yes. It all began with two people. My husband's parents came next door to live next door to my parents. Os pais do meu marido eram vizinhos dos meus pais. And we were neighbors. Nós éramos vizinhos. And being a man who followed the Bible, E seguindo um homem, de acordo com a Bíblia, he did what the Bible says. ele tinha que fazer conforme a Bíblia diz. Love thy neighbor as thyself. Nós devemos fazer, e eles faziam como a Bíblia diz, ame o seu vizinho. And so he married me. Okay. Love your neighbor. He practiced the word of God there. Ele pratica a palavra de Deus. And so we come Então, to the family God gave us. nós viemos para a família que Deus nos deu. But before we had this family, we had Antes de to nós termos ask essa my família, godly grandmother for a blessing for our marriage. antes de nós nos casarmos, eu fui à minha avó e pedi que ela abençoasse nosso relacionamento. And we thought she'll disapprove of a captain in the army. Nós pensamos que ela ia desaprovar que eu she was casasse a com God- o capitão do She exército. was a godly woman. Ela era uma mulher de Deus, But to our surprise, she blessed us. mas com muita surpresa ela nos abençoou. And after we were married,
Depois que nós casamos, she visited our home. ela foi nos visitar em casa. And she asked me, darling, where's your young man? Ela falou, minha querida, onde é que está o seu jovem marido? And I said, he's gone to battle. Ele disse, foi para a batalha. And she said, my goodness, is he an captain in the fighting army? I thought he was a captain in the Salvation Army. Ela disse assim, oh, como é que pode? Você está dizendo, eu pensei que ele era, não sabia que ele era um capitão de batalha, do exército de batalha, eu pensava que ele era do exército da salvação. But I thank God that Jesus saved his soul. Ele tinha uma alma de Cristo. And God blessed us with a beautiful family. E Deus nos abençoou com uma família muito bonita. A son and 2 daughters, Um filho e 2 filhas, and later on another son. e depois mais um filho. But here is our family at present. Aqui, essa foto é da nossa família atualizada. And the boys you see here Os meninos que vocês veem aqui are not my biological sons. não são meus filhos biológicos. These are 2 gifts given to me by 2 mothers. Esses são filhos que foram me dados, eu fui adotado por 2 mães muito generosas. They are our 2 sons-in-law. Esses são meus 2 genros, Because our 2 sons porque os nossos 2 filhos were promoted to glory by foram Jesus. promovidos para a glória por Jesus. Our oldest son was a 6-footer at the age of 16. Nosso filho, ele tinha 16 anos e ele era mais ou menos 2 metros e 4. And he was a sportsman and Ele athlete. era um menino de esportes, praticava muito esporte. But one day when he was 16 years old, E quando ele tinha 16 anos, he came back home after a football ele match, voltou para casa depois de um jogo de futebol. lay back in my arms, E ele veio para os meus braços told me he was not feeling well. e disse, eu não estou me sentindo bem. The doctor examined his heart pressure, pulse, reflexes, everything was E o normal. médico veio, examinou, todos os sinais vitais estavam bons. And the doctor said that I was making a fuss about nothing. Aí ele disse, a senhora está inventando muita moda a respeito do seu filho. But suddenly, E aí, de repente, our young son stopped breathing. meu jovem filho parou de respirar. And the doctor had to give him CPR to bring him round. E o médico teve que tentar fazer ressuscitação And the doctor rushed to get the ambulance. e correu para chamar a ambulância. And our son asked me, he didn't know that he was not breathing for a couple of minutes. He asked me, what's all the fuss about? E ele não sabia o que ele tinha passado. Quando ele voltou assim, ele não sabia o que tinha passado. O que a senhora está fazendo? O que é que estão complicando tudo? And then he said these beautiful words to me. E aí ele disse essas palavras lindas para mim. Mommy, pray with me. Mamãe, por favor, ore comigo. Not for me, Não ore por mim, but with me. mas comigo. So that we are one in Jesus. E então nós vamos ser um em Jesus. And as I prayed, Aí quando eu orei, he took my hand, ele pegou minha mão, placed it over his heart, botou no seu coração looked deep into my e eyes, olhou muito profundamente nos meus olhos. imprinting my image on his mind. E ele tinha assim como se tivesse uma imagem nos seus olhos. Then he looked up into heaven E ele olhou para os céus and he smiled. e ele sorriu. And then he closed his eyes Então ele fechou os seus olhos. and his young heart stopped beating. E aí o seu jovem coração parou de bater. How many of you Quantos de vocês have parted with loved ones? I know Joel has his já brother going viu to be with the alguém Lord, amado and partir? you, the E eu twin. sei que How many Joel of you e have seu parted with irmão loved ones? Can you raise your viu isso hands? acontecer. Quantos de vocês já passaram por isso? Raise it high. Because your loved ones are in heaven if they knew Jesus. Mas regozijem, eles estão com o Senhor Jesus. Amen? Amen? Amém. Because my son taught me that for a believer in Christ, death is but a door into eternal life. Meu filho me disse que para aquele que crê em Cristo é a porta para a eternidade. He ran into his heavenly Ele Father's correu waiting para arms. usar os braços do seu Pai Celestial. And my God asked me this question. E aí minha filha me perguntou, Dilhani,
Ele me Do you me love fez. me? Ele perguntou, Johanny, você me ama? Do you love me more than you love your only son, Rajiv? Deus me perguntou, você ama-me mais do que você ama seu filho? I thought I did. E eu fiquei pensando, But at that moment, mas naquele momento, I had to search my heart. eu tive que buscar no meu coração. And that's when I understood John 3:16. E foi então que eu compreendi verdadeiramente João 3,16. For God so loved the world Porque Deus amou that he gave his only begotten son, o mundo, que Ele deu seu único while we filho, were yet sinners, para que ninguém se that perca. whosoever Para believes in aquele que him crê nele should not perish, não morra, but have mas tenha everlasting vida life. eterna. Amen? Amém? And that's when I understood Foi então quando eu entendi the depth of God's love. o profundo amor de Deus. Because God gave his only Porque son, Deus deu o seu único filho, my only son, o meu filho your jovem, sons and os daughters. seus filhos e filhas. We Nós have eternal life. temos vida eterna para que Can nós you tenhamos understand vida. that kind of Você love? pode entender esse tipo de amor, What a depth of love. esse amor profundo de Deus? And that's when my love for God turned to adoration. Então, foi aí que então meu amor por Deus se tornou em adoração. And God is a promise-keeping God. E Deus é um Deus que cumpre promessas. He promised me a son for Ele a son. prometeu para mim um filho. And our older daughter brought us a son from America. She's married to an American. E aí a nossa filha mais velha nos trouxe um filho. O nosso genro é dos Estados Our Unidos. younger daughter brought us a son from Sri Lanka. And they gave us 3 grandchildren. Our baby granddaughter, today she's 8 months old. Então a nossa jovem filha, a nossa filha mais nova, ela casou com um jovem de lá de Sri Lanka. Então ela nos deu esse filho. E nós temos 3 netos. E essa nossa netinha aqui está completando hoje 8 meses. Maybe go back again. Go back, volta por favor, anterior. And Sim. these 2 little ones are my daughter from America, her son and daughter. Esses 2 maiores são os filhos da minha filha que mora nos Estados Unidos. So we have 2 daughters, 2 Então sons, nós temos 2 filhas, 2 filhos, 2 granddaughters, 2 netas and 1 grandson. e um neto. And our 2 boys are waiting in heaven for us. E os nossos 2 filhos estão esperando no céu por nós. You may wonder when I say 2, we had an infant son, and due to a medical error, our baby passed away at death. Quando eu disse para vocês que tivemos 2 filhos, eu tenho que explicar que o nosso mais novo, ele também foi para o céu. And because of the wrong medicine given to me, I hemorrhaged for 10 hours. No parto, ele não resistiu e eu tive hemorragia. I was given Uma grande hemorragia. blood, plasma, saline, everything. E ela teve que passar por bolsas de sangue, plasma, tudo que possa imaginar. Finally, they told my husband E finalmente eles disseram ao meu to marido, do my religious rites that I will not last through the night. então que ele pudesse fazer os documentos porque ela não passaria daquela noite. But he's a stubborn man. Mas ele é um homem muito teimoso. He didn't give up. Ele não desanimou. I was unconscious for 10 hours, Eu estava inconsciente por 10 horas. but he prayed into my ear, E ele estava orando no meu ouvido, asking for God to give me back my pedindo a life. Deus que desse a minha vida de volta. But there came a time when Mas aí the quando chegou um tempo, heart chegou a monitor hora, showed a straight line. quando as máquinas mostraram uma linha reta. And they pronounced me clinically dead. E então eles falaram que eu estava clinicamente morta. They covered my body with a Eles sheet, cobriram meu corpo com um lençol and I was pronounced dead. e eu fui anunciada como morta. At this point, I have to tell you, don't be afraid of me. I'm not a Eu ghost. digo para vocês, por favor, nesse momento aqui, não se assustem, eu não sou um fantasma. I am what the doctors call a 21st century miracle.
os médicos chamam que foi o milagre médico, milagre do século XX. Eu Because sou esse milagre do he século XX. continued to pray E ele continuou a orar. with my church family, Com the a minha military família da Christian family igreja, around the os world. militares por todo o mundo estavam orando por mim. And suddenly the doctor went back to the room E por alguma razão os médicos voltaram à and he sala. looked at the heart E monitor. quando eles olharam para o monitor And as he watched, cardíaco, e quando eles olharam, it started moving. então começou a se mover. He rushed to my body. E eles correram para o meu He ripped corpo off the e sheet tiraram o lençol and he took my pulse. e pegou meu pulso. And there was a pulse in my E body. tinha pulso no meu corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. He came out of the room telling my husband, shouting at the top of his voice, "It's a miracle. It is only your prayers. She is back alive with us." E ele saiu gritando, chamando meu marido, e disse assim: aconteceu um milagre. He was a Buddhist doctor. Ele era All the doctors were médico, Buddhist, but they todos gave os glory to God. todos os médicos eram budistas e todos eles deram glória ao seu Deus, falando para ele: o seu Deus trouxe ela à vida. Amen. Glória a Deus. I want you to say that our God is in the miracle working business. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele tem um negócio com milagres. Our sons are with the Lord, Os nossos filhos estão com o Senhor. but we know where they Mas are. nós sabemos onde And we eles know we're estão. going to spend eternity Nós with them. sabemos que nós vamos passar a eternidade com eles. And God has given us some work to do here. E Deus nos deu algum trabalho para fazer And aqui. so I said to the Lord, Então, eu disse as depois, long as there's life in this body, I will serve thee, Lord. eu disse assim, enquanto tiver vida nesse corpo, eu vou servir ao Senhor. And He gave us Isaiah 54, which I paraphrase. He said, "Extend the pegs of your tent, young barren woman, and I will give you more children than you can hold." Mulher, estenda a sua tenda, porque eu vou dar mais filhos do que aqui é estéril. Ela disse que iria parafrasear o texto bíblico. And so today, my husband E hoje, is the father of the Meu military marido, Christian fellowships of ele é o pai. around the world, ele é o pai por todo o mundo dos militares cristãos. 156 nations, Mais de 156 nações. and I am your mother. E eu sou sua mãe. Amen. Amen. Ok, amém? My husband, General Veera Surya, Meu committed marido, to the General Lord. Erassúria, as General Joshua in the Bible did. ele se colocou como general Josué. As for me and my house, E ele diz que para mim e minha casa, we will serve the nós Lord. vamos servir ao Senhor. Amen. Amém? Amen. Amém. So serve the Lord wherever you are and serve Brazil where you are. Sirva ao Senhor onde você está. Então sirva ao Brasil onde você está. This is just to show you Isso where aqui our é para island is. mostrar onde é que eu vivo. Have you ever been to Sri Lanka? Anybody? Você, Have you ever been to Sri Lanka? alguém aqui já esteve no Sri Lanka? Não? Little island. Ali aquela pequenininha ilha It's called the Pearl of the Indian Ocean. é chamada da almofada do Oceano Índico. Known as Ceylon, Você vê ali, Ceylon. famous for Ceylon tea, like you're famous Brazil o- for coffee. Aquele chá Ceylon, que é muito conhecido, em vários lugares você encontra. Change. These are the tea gardens Esse aí é o jardim dos chás, famoso de lá up de in the Ceylon. mountains.
no topo das like green montanhas. velvet carpets. Então parece assim These are our tapete de elephants, they veludo. are wild elephants. Nossos elefantes maiores. Next, please. These are historical castles built by our kings. We have a written history of 2,500 years. Esses são os castelos que são construídos lá e tem mais de 2.000 anos. These are the beaches, some As of them. praias. We have people coming. We have people coming to our island for gems. We have the world's most beautiful blue sapphires. As pessoas vão de férias para essas praias e tem lindas safiras. But the most precious thing we have Mas a coisa mais preciosa que nós temos are the people. é o povo. O All mais of you. precioso de Sri Lanka é o To meu the povo. Lord, you are precious. Para o Senhor, nós somos preciosos. The Lord loves Brazil, O Senhor ama o Brasil. but He loves you. He loves each of Mas you. ele ama você, ele ama cada um de vocês. I think I'm speaking to the ladies in the afternoon, Eu acredito que eu vou ter a oportunidade de falar com as mulheres nessa and tarde. the Lord has given me a special message for Brazil. E o Senhor me deu uma palavra especial, uma mensagem especial para o Brasil. But remember this, Mas lembre-se uma coisa, it's a new season for Brazil. é uma nova estação para o Brasil. You are going to fish in the deep. Vocês vão pescar no mais profundo. Peter said, I fished all night and caught nothing. E Pedro disse, eu pesquei a noite inteira e não consegui nada. But Jesus said, go deeper. Mas aí Jesus disse, vai mais fundo. God is saying to Brazil, go deeper. Deus está dizendo para Go você, deeper. para o Brasil, vai mais Go profundo, deeper. vai mais profundo. And I will give you a catch of souls more than you have ever dreamt of or seen before. Eu vou dar muito mais almas do que você possa ter pescado em toda a sua Amen. vida. God bless Brazil and Deus God bless abençoe you. o Brasil. Deus abençoe. Did you enjoy that? Vocês gostaram? I hope you'll enjoy mine also. Eu espero que vocês gostem do meu também. Always a lady has preference. So anyway, bear with me for another 15-20 minutes. I will tell you what the AMCF means. Como restou para mim só mais alguns minutos, eu vou tentar dizer o que a MCF significa. For your convenience, I got it done in Portuguese. Vocês podem ver que está em português. It'll be easy for Gina to translate now. A Gina traduziu para mim. Yeah, first thing is, A primeira coisa this is a worldwide association, é uma associação mundial, not an organization. não é uma organização. It's a gathering of different MCFs, Military Christian Fellowships, all over the world. É a união de todas as associações, uniões de militares cristãos por todo o mundo. And in countries where there are no MCFs, there are individual contacts. Em cada um desses nós temos contatos, ainda que não exista uma associação. So remember, I cannot tell Colonel Emilson, Eu não posso dizer ao Coronel Emilson, run your UMCB this way. eu não posso dizer para o Coronel Emilson, I can only- faça aqui no Brasil dessa forma. I can only advise him. Eu só posso dar conselhos. It's the Lord who is our commander. É o Senhor que é o comandante. As the Lord says E to Colonel Emilson, o que o Senhor disser para o Coronel Emilson, he will be your leader. então ele vai ser o seu líder. He will guide you. Ele vai te guiar. That's how the AMCF works. É assim que trabalha a MCF. We let the DNA of the country, Tem que trabalhar de acordo com o DNA do país, DNA of the nation, the region, o DNA da região, to be the focal point of the MCFs. para ser esse ponto certo da MCF. The reason is this. A razão é esta. When you go around the world, I told you there are strong MCFs like yours. Quando eu vou por todo mundo e eu vejo associações fortes como a de vocês, There are some MCFs which cannot even raise their heads.
Tem algumas associações que não conseguem sequer pôr a cabeça em pé. They cannot go to military barracks. Alguns deles, eles não podem se mostrar, eles não podem ir dentro dos quartéis. Sometimes they cannot say they are Christians. Em alguns lugares, eles sequer podem dizer que são cristãos. So different countries have different systems. Em países diferentes sistemas também. Sometimes they are only for prayer. Algumas vezes, as associações se reúnem apenas para orar. But praise God here, Mas louvado seja Deus que aqui you have the power, you have vocês têm esse poder, the facility to têm a proclaim Christ. facilidade de proclamar Openly. Cristo de uma forma aberta, Praise God com for that. liberdade. Louvado seja Deus por isso. The history. Yeah, now this little bit of history. Aqui um pouquinho da história. This started in 1851. Começou em 1851. Some of you may have seen this before. Alguns de vocês já devem ter visto isso antes. You give that to me. Thank you. 1851, there was an armored cavalry officer called Captain Trotter. Em 1851, esse capitão Trotter do Reino Unido, He was serving in India. ele estava servindo na Índia. He was a believer. Ele era um crente. And at one point he felt that he had to seek God's help to do his work. E ele buscou a Deus para que Deus o ajudasse a fazer seu trabalho. Because of loneliness. E ele se sentiu muito só. And he got hold of 2 or 3 people, E ele juntou com mais 2 ou 3 oficiais. and according to the principle of the Bible, E eles procuraram princípios bíblicos. they got together and started praying. Então eles começaram a orar. And that was the beginning of what they call E the esse foi o início Officers Christian Union do que foi chamado na ocasião uma união de oficiais cristãos. of England. Now, later on, you can see on the Depois, board, vocês podem ver aí no there are some quadro. landmarks given, 1920, Depois, 1930. aí vem o histórico, Yeah. a cada ano que está mostrado ali. The movement spread to different parts of Europe, E grande parte na Europa. and suddenly they found E de repente eles descobriram that there were strong MCFs existing in South America que também existia na América do Sul and different parts of the world. e em todas as partes do mundo. Then they started the association. E aí eles pensaram em criar a associação. Earlier it was called the FNOCU. E eles decidiram chamar União de Militares. And then in 1980 it was turned to AMCF, Association of E aí, em Military Christians. 1980, se tornou a AMCF, que é a Associação Mundial de Militares Cristãos. Next, please. These are some of the world presidents we have had in the past. Esse aí são os líderes que foram por todos esses anos, no passado. Right at the bottom is, I think, Ali bem embaixo, myself in younger days. tem alguém que vocês conhecem? The General Pilsupli, whom all of you must have known. Antes, vocês todos conhecem, lembram do General Pilsu, Then General Sir Lawrence New from England. o General Sir Lawrence da Inglaterra, And General Buckingham from USA. General Buckingham dos Estados Unidos. The other names are there. E, Other names are there. yeah. Then, Sir Eubank, também dos Estados Unidos, o Von Tuy da Europa, Smith and Trotter da Inglaterra. Now this AMCF, as it grew, A MCF tem crescido. initially there were, in 1980, there were only 4 regions. Em 1980 nós tínhamos 4 regiões. They decided to split into 4 regions for ease of administration. E foi dividido assim para a questão administrativa, facilitar. And they decided to have regional conferences Então eles resolveram fazer conferências regionais and a world conference. e depois a conferência mundial. A world conference was held once in 10 years. A conferência mundial ela acontece a cada 10 anos. You'll be surprised at the initial attendance of the world conference. Vocês vão ficar surpresos que iniciou a conferência, a primeira conferência,
there were only 4 countries. Só tinham 4 países. In 2004, Em 2004, World Conference had 134 countries. e aí em 2004 nós tínhamos 134 países representados, 134 países Yeah. representados na Associação Mundial, And- na Conferência Mundial. And today we have grown to 156 countries. E hoje nós estamos em 156 países. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Okay. Right, now this is the most important part to my mind. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu vejo. Our mission. A nossa missão. When I say mission, it's not my mission. Quando eu Or digo a missão, não é a minha missão. every Christian believer in the forces, Todos os cristãos, aqueles que creem dentro das forças, that's the mission that you're talking about. essa é a missão que nós estamos falando. Now, I'll dwell a little bit on this Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. and give you a short testimony also Eu vou dar também um testemunho, to illustrate the importance of the mission. porque isso é muito importante para a nossa missão. At conferences like this, Em conferências como esta, even at leadership seminars até mesmo tem os seminários de liderança. or training programs, Nós temos programas de treinamento. we get filled with the Spirit. Nesses treinamentos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. We are energized. Nós somos energizados. Now in the army or the navy or the air force or the police, Dentro da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia, we always work on objectives or missions. nós sempre trabalhamos em uma missão com objetivos. Do you agree with me? Vocês concordam comigo no meio militar? Yeah. The Bible says, without a vision, man perishes. Então você tem uma visão. We say we have a mission. Nós dizemos, nós temos uma missão. And our mission is to share the good news E a nossa missão é levar as boas novas of Jesus de Christ Jesus Cristo with the men and women para homens e mulheres of every nation of the world. de todas as nações do mundo. So those of us who come for these conferences and get leadership seminars, Todos aqueles que vêm para a conferência e têm seminários de liderança, it is incumbent on us isso traz para dentro de nós, to take this down. é importante porque nós recebamos isso e levemos isso para baixo, To para the ranks todos, in our forces. para dentro das nossas forças. If we do not do that, Se nós não fizermos isso, Christ will have to find another person. Jesus vai achar uma outra pessoa para fazer. Because in John 15:16, Quando a gente pensa em João 15:16, Jesus Christ himself says, Jesus Cristo mesmo disse: you have not chosen me, você não me escolheu, I have chosen you eu escolhi você. Eu te escolhi. and appointed you E ele te apontou, ele te to bear indicou fruit para dar frutos. and fruit that will last. E frutos em abundância. Hallelujah. Aleluia. Now this is what the Lord said. Later on he says in Isso é Matthew o que o 28, Senhor disse. he gives us the Great Commission. Também em Mateus ele deu para nós a grande comissão. Go ye into all the world and Vá por preach, todo mundo e pregue, teach, ensine, baptize batiza and make e disciples. faça discípulos. Very often we don't think of the word disciple. Mas às vezes a gente fica pensando sobre discípulos. We can preach, we can teach, Nós podemos pregar, nós podemos Baptize. ensinar, nós podemos batizar, but discipling mas discipular takes a commitment on us. precisa de um compromisso maior dentro de nós. Jesus Christ discipled his disciples. Jesus Cristo discipulou os seus discípulos. You know that he selected 12 men. Você sabe que em Sri Lanka, Maybe he had more disciples. Jesus tinha mais discípulos. And after that he had apostles. Depois disso ele tinha os apóstolos. Now Tornou os apóstolos. he poured out his life onto them. Ele colocou a sua própria vida, passou a própria vida para eles. In the Gospel of John we hear of No, Andrew. no Evangelho, no Evangelho de João, nós vemos When he was a disciple of John the Baptist, ele ali com João. when he saw Christ moving around João, quando viu que ele estava andando,
And when John the Baptist said that is the Messiah, Aí João apontou, este é o Messias? he went and asked him. E aí até mesmo quando perguntou a ele. And he asked him, Christ said the famous words, come and see. E Cristo disse, venha e veja. Now, are we able to say as leaders Eu quero dizer para vocês, como líderes, of our forces, para das forças, at whatever level, seja o que for, come and see? de qual você precisa entender, chame, venha e veja. Come and see our lives. Venha e veja nossas vidas. Are our lives transparent? As nossas vidas são diferentes. Are the lifestyle in homes transparent? Nós devemos ter uma vida transparente. What I'm trying to say is, Mas o que eu quero deixar when falar, we become leaders, quando nós nos tornamos líderes, there has to be something that we can share. isso é alguma coisa que nós podemos compartilhar. And if we don't have Christ in its true form in our lives, Se nós não tivermos um caráter formado em Cristo dentro da nossa vida, we cannot share Christ. nós não podemos compartilhar Cristo. Then this mission is futile. Então aí essa missão não consegue ser realizada. So this is a message that we got to tell others who are not inspired like you at these meetings. As we go, we got to get others motivated. Muitos não têm a possibilidade de ter como nós tivemos aqui, de sermos motivados. Então, nós precisamos sair daqui para motivar aqueles que não chegam até aqui. Sometimes there are times when we feel there's fear. Algumas vezes a gente tem um espírito de medo, There's embarrassment. de vergonha, What will so and so say about me? o que foi falado aqui também. Will he scorn or laugh at my Christian commitment? Sabe. Will he laugh at my Christian commitment? Ok. Será que eu realmente estou mostrando um compromisso com Deus? So sometimes we are resistant. Algumas vezes nós somos resistentes a mostrar isso. But if the Lord's Holy Spirit speaks to you, Mas quando o Senhor, através do Espírito Santo, fala a você, as the Lord said, my sheep hear my voice, quando Ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, if it is from the Lord, e é direto do Senhor, take the first step. então dê o seu primeiro passo. And the Lord will do the rest. E o Senhor vai fazer o resto. Why I'm talking about this is the important thing about meetings, conferences and leaders. É isso que torna mais importante nesses encontros, nessas conferências de líderes, quando os líderes se encontram. I'll illustrate this with one short story or testimony in my life. Eu vou dizer uma história bem rápida do meu testemunho da minha vida. Right. 5 minutes, 5 minutes, sir. 5, 10. Okay. I think I can take 10. Okay. Eu acho que eu posso pegar 10. Okay. Now what I'm trying to say is, there was a war in Sri Lanka, Teve uma guerra no Sri Lanka, 30-year war. 30 anos, It's a Buddhist country. país budista. I was in the army. Eu estava no exército. I accepted the Lord. I was born a Christian, but I accepted the Lord when I was a major. Eu nasci num lar cristão, mas eu aceitei Jesus quando eu era major. And I had to lead my life in the midst of Buddhist or non-believing people. E então eu cresci no meio desse meio budista. It was not easy. Como crente não era fácil. My wife and I prayed about it and said, okay, Minha esposa e eu oramos e disse tudo bem. God comes first, Deus vem em primeiro lugar, everything else is second. todas as coisas em segundo lugar. But the Lord found it fit, Mas Jesus, o Senhor, as time went on, quis fazer isso mais rápido e à medida que o tempo foi passando, to take me step by step e aí eu fui tomando passo a passo to be the chief of the army. para ser o chefe das Forças Armadas, do Exército. I don't take any credit for that. Eu não tenho nenhum crédito por isso. Never went behind men, Nunca atrás de never went homens, behind politicians. não fui nunca buscar homens, nunca fui buscar políticos. I believe the Lord was preparing me for some work. Eu creio que Deus estava me preparando para alguma coisa.
It is He who did it, no one else. Foi Ele quem fez, não nós. One more example, Um exemplo mais, I was in the field as a brigadier. eu estava no campo como brigadeiro. It was a difficult time for the army at that time. E naquela época era muito difícil para o exército. A lot of fighting, a lot of killing. There Muita morte, muitas lutas, muitas batalhas. 30 years of war, 30 anos de guerra, 100,000 deaths, mais de 130 mortos, 50,000 people are disabled 50 pessoas without limbs. deficientes, Yeah. com So suas pernas. that's the type of war we fought. Something like what you hear about the Vietnam War. Assim, vocês podem ter uma ideia de tudo que vocês já ouviram sobre a guerra do Vietnã. So when I was in that place, in that particular place, commanding 2,500 men, E quando eu estava naquele lugar, comandando 2.500 homens, I felt that as a Christian, eu senti que eu tinha outros cristãos, I had a task to do. eu pedi alguma coisa ao Senhor. I can't just let my men suffer. Eu ficava pensando naqueles homens, eu não posso deixar que esses meus homens sofram. I knew there was a Lord above, Eu sabia que tinha um Senhor acima. and I decided that I should somehow make a way to tell my men that there is a Lord who can protect you. E eu fiquei pensando como eu deveria achar uma forma de dizer para os meus homens que havia um Senhor acima de tudo. Eu The estava step pensando. was not easy. E esse passo não foi fácil. Those of you who are in higher command, you'll Aqueles understand. que estão na posição alta de comando sabem do que eu estou falando. Living with 99% non-Christians, Quando pensa num país com 99% de não cristãos, but he told me to start a prayer meeting in my base. mas o Senhor me disse que era para eu começar a fazer oração, reunião de oração lá no meu escritório. I must admit I fought with the Lord that I can't do it. E eu comecei como que lutando contra o Senhor, disse eu não posso fazer isso. But finally he Mas prevailed. finalmente eu aceitei. And all I did was, he gave me a strategy. Tudo que eu fiz foi, o Senhor me deu uma estratégia. On a Sunday morning, No domingo de manhã, I called one of the young officer, eu chamei um dos jovens oficiais, a Roman Catholic officer, era um católico romano, and I said, let's pray. eu disse, vamos orar. That's all I did, Isso foi o que eu fiz, in obedience. em obediência. What happened after that in the O next que aconteceu depois, 4 or 5 years after that, 4 ou 5 anos depois, how the Lord worked because of the door that I opened, como Deus trabalhou por causa daquela porta que Ele abriu, because of the step that I took, aquele passo que eu tomei, it was amazing. foi maravilhoso, After we finished the 10 minutes of prayer, impressionante. E aí, depois de algum tempo de oração, the people asked that young officer, what were you doing? e aí as pessoas passavam e falavam, o que vocês estão fazendo? They said, I prayed with the boss. Eu perguntavam para ele, o que você está fazendo? Eu estava orando com o chefe. We prayed for your problems. Nós oramos por sua vida, pelos seus problemas. Then they asked the golden question. They said, can we join you? E aí a outra pergunta é, podemos nos juntar? And these were non-Christians. E eles não eram cristãos. Very soon there were over 100 people in my camp, my base. E logo imediatamente 100 homens To na cut minha base, long story short, para encurtar a história, I was able to teach them the word of God. começamos a ensinar a palavra de Deus, That there's a God above who created you e dizendo, tem um Deus acima que te criou, and who is able to look after you. e que Ele é capaz de olhar, cuidar de você. And I was also led to teach them Psalm E 91. também eu levei a recitar o Salmo 91. I said, memorize this Psalm and take it as a prayer. E eles memorizavam aquele salmo como uma oração. When you are in the field, E aí lá no campo, when you are lonely, quando sozinhos, when you are in danger, quando você está em problema com say that prayer perigo, to the Lord. então você fala essa oração para o David's Senhor. prayer, and Lord will answer you. E essa oração vai So I had to tell my acontecer. wife, because Então eu digo para minha esposa, we were in an isolated area, a minha esposa, eu estava numa área isolada, no aircraft, no sea, no road, nothing. não tinha estrada, não Yes. tinha nada, I said, caminhos. prepare Psalm 91 in little Aí eu pedi a ela que preparasse o Salmo 91, Wallace size. imprimisse, Yeah. é, And no tamanho de um bolso, para
para pôr no And to bolso. that we also E através disso, added Bibles, nós começamos a dar Bíblias. 5,000 Bibles. E aí nós conseguimos coletar 5.000 Bíblias. And these were distributed among the E men. era distribuído por todos os In my homens, area. na minha área. They were sent by sea after Foi much enviado prayer. por mar depois de muita oração. And everything reached me safely. E isso tudo para levar a salvação. It's an amazing change in the morale of the people after that. Isso depois mudou completamente o moral de toda a They used to tropa. come for blessings before they went on operations. Eles recebiam aquela bênção antes de ir para a operação. So these are little example I gave you Então esses são pequenos of exemplos the que eu passei importance para of você. taking what you have and sharing it with the É people. importante o passo que você toma de poder ir e levar e compartilhar com as pessoas. You don't need an operational area to do this. Todos esses campos de operação, You can do it in your home. você pode ver dentro da sua casa. You can do it in your neighborhood. Você pode fazer essas atitudes dentro da sua casa e dentro da sua vizinhança. So this is what it's all about. Então, isso é o que é. I will give you a few more slides. Eu vou só mostrar see, algumas outras coisas. Another 5 minutes. Sorry. After all, I came halfway across the world. I think I can speak for another 5 minutes. Como eu vim de lá, do outro lado do mundo, eu acho que eu posso falar mais 5 minutos. Are you hungry? Você está com fome? Okay. Now, one or two incidents of what happened with Psalm 91. O que aconteceu quando a gente falou sobre esse Salmo 91? There are people who went through minefields. Quando, o resultado o que tem a contar é que quando eles iam pelos campos minados, They suddenly found themselves middle of the minefield, eles se encontravam no meio de campos minados. and they started reciting Psalm 91. E eles começavam a recitar o Salmo 91. When they couldn't remember the word, they said, God of the general, help us. Eles não sabiam, eles diziam, o Deus do general nos ajude. There was a brigadier in a helicopter once. E tinha uma vez um brigadeiro num The helicóptero, helicopter was shot. e aí atiraram nesse was coming helicóptero, down. e estava descendo, I was the ground commander, eu estava comandando no solo, and he told me over the phone e he ele had me been falou shot. no rádio que ele And they're havia coming sido down. alcançado, e Last que eles words estavam I heard caindo. on the radio As was, últimas palavras que eu ouvi no rádio dele, God of Psalm 91, help me. ele disse assim, o que ele ouviu no rádio quando ele estava falando, Deus do Salmo 91 me ajude. Praise the Lord. Huh? Then there was a tank. Então, teve um ataque. The tank got caught up in a E mine. Yes, helicopter landed o safely. helicóptero aterrissou, Nothing happened to anybody. não aconteceu nada com nenhum deles. The last one, O there último, were so many, but I'm just tem giving you muitos, mas esse é highlights. só esse, só o que eu estou... Another one was a tank. Teve um tanque de guerra, They went over a barrel of explosives. eles passaram por cima de muitos explosivos. The 70-ton tank went up Um tanque de 70 toneladas subiu and came down. e caiu, The people went to collect the bodies. e as pessoas foram para coletar os corpos. There was a fire there in the tank, Então tinha o fogo, but suddenly through the smoke, mas aí, através dessa fumaça, 5 men walked out. 5 homens saíram. Hallelujah. They had prayed Yeah, 6. right. So they had prayed for Psalm 91. Eles tinham orado o Salmo Yeah. 91. Now, just to give you a glimpse of what's happening in the world, I'll quickly go Vou around. passar rapidamente. Okay, next. Pode seguir. O próximo. These are the vice presidents. Esses são os vice-presidentes. My friend
O meu Colonel amigo Cabral is ali, here. Coronel Cabral. Yeah. 14 vice presidents, Nós temos 14 term of vice-presidentes. 7 years, and 10 years for the president. O presidente serve por 10 anos e o vice-presidente 7 anos. We had a meeting of the vice presidents Nós tivemos uma reunião com os vice-presidentes. after 5 years. A cada 5 anos nós temos uma reunião com todos eles. You can see General Lee, third from the left. Dá para ver General Lee ali? Yeah. Aqui. This was the group of vice presidents. We met for a meeting of 1 week, Esse é o grupo de vice-presidentes que nós nos reunimos just 2 weeks ago. recentemente, 2 semanas atrás. Next. Próximo. This is the commissioning of the new vice presidents, including Essa Colonel Cabral. foi a ordenação do novo vice-presidente. You can see Colonel Cabral and Roxana. Pode ver Coronel Cabral e Roxana, eles foram And comissionados on the left agora. side, you can see General Lee, General Buckingham. Aqui General Lee e General Buckingham, que foram Mrs. Buckingham. presidentes. Yes. Next, please. Okay, next. Next. Próximo. Most of this you can find in the website. That's why I'm going fast. These are the countries that Esses são os países onde nós temos, do not have. esses são os países que não têm associação. Somebody asked me a question yesterday Uma pessoa me fez uma pergunta ontem about South America. sobre a América do Sul. Every country has an MCF. Todos os países da América do Sul têm uma associação de militares cristãos. As? How they do? No, I don't want this. Very Okay, all right. Okay. Right, now the World Conference. Agora, sobre a Conferência Mundial. We do nothing without praying and planning. Nós não fazemos nada sem orar e planejar. So we have been praying and planning for the next World Conference, which is Nós temos orado para a próxima Conferência Mundial, 2024. para a conferência em 2024. I would like all of you to pray for this. It's Eu important gostaria que todos vocês orassem também por essa that God conferência, will show us where we should have the next World Conference. para que Deus nos diga onde nós vamos fazer a conferência mundial. Just praying for God to say where we are going to do, and they say Brazil. They said. I didn't say it. Vocês estão dizendo isso? These are pictures from the last World Conference. Essa é uma foto da última conferência na África do Sul. My wife looks a little tired. She's sleeping, I think. Minha esposa está ali dormindo. Não, ela está dizendo que ela está orando. Bateu nele e disse que ela está orando. This is the Pan-African Conference which was held last year. Essa foi a conferência que foi realizada. Nigeria. Aquela outra foto foi da Nigéria. The Middle East Conference E esse held in Cyprus. Chipre. And this is a Central Asian Conference, a Central American Conference. A conferência da América Central. Not the last Na one, but América the previous one. A anterior. Okay. These are magazines that are available. This is all kind of. Esse é todo tipo de comunicação que é gerada. On the website as well as in print Vocês form. podem olhar no site. Fax eu acho que já ninguém Now, usa. this is again, these are the 3 support organizations of the MCF. Essas são as organizações que I'm apoiam. sure you know Phil Lexner. Vocês conhecem Phil Exner, From Axe. Coronel Phil Exner, da CCTS. Gina works for Axe. Gina trabalha para a CCTS, That's in England. para a Inglaterra, General Porter. e também o General Porter e do MMI. And that's General Yoon in Korea. E aí o General Lee na Coreia. These are the things that they give, the support they give you. Training. Esses são como o trabalho é apoiado. Como é- Next. Next. Próximo. Okay, these are the websites. Any questions? Vocês entenderam, né? My time is up, so I don't think he'll allow me questions now. Ele jamais me permitiria responder a vocês.
Thank you very much. Obrigada. God bless you. Deus abençoe. Vocês já entenderam aquela palavra na Bíblia que diz que o reino do Senhor é ganhado à força? General, imagina, nossa a esposa dele, esqueci o nome, por gentileza, venham aqui receber uma lembrança dos senhores. Gostaria de chamar aqui o nosso presidente, Coronel Emilson. Coronel Emilson. Coronel Emilson, por gentileza, general. General, por gentileza, Gina, e a esposa, esqueci o nome. Do Reni. Coronel Cabral, sua esposa Roxana, por gentileza. Fazer a entrega da nossa fraterna lembrança ao general Irassúria, sua esposa Torrani, e também a irmã Gina. Por gentileza, general. Irmãos, por gentileza, para eles poderem tirar foto. Obrigado, general. Por gentileza, pode entregar a Gina. Por gentileza, você vai receber uma também. Queria chamar minha esposa aqui na frente. Vem cá, Lê. Só um minutinho. Eu estava te elogiando aqui pela manhã, dizendo como...